Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Foi tudo bem? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, cheios de saúde. E a gente vai lá para matemática, na página 57, corrigir a nossa tarefinha, ok? Ó, então a Pro leu tudo com vocês, né? O que vocês precisavam fazer. Eu vou ler de novo para ficar mais fácil, tá bom? Para correção. Sexta-feira, 1h30 da tarde, na nossa aula pelo Zoom, a gente falou um pouquinho sobre os problemas, né? Que aqui a gente começou a falar qual é o problema. A gente tá falando sobre problemas matemáticos. E quando eu falo de problema, né, quando a gente fala assim, eu não fui na escola hoje, eu tô com um problema, ou então, eu não me alimentei bem, ou então, eu estou sentindo uma dor, é que eu estou com um problema. Sempre que a gente fala em problema, a gente já sabe que é alguma situação que tem que ser resolvida, alguma coisa que está acontecendo que a gente tem que pensar e resolver, né? O problema matemático é a mesma coisa. Quando a gente está trabalhando em matemática, que a gente já tem a operação lá pronta, que a gente já tem os números que já são dados para nós, que é só a gente colocar no papel, fazer a soma, calcular, é mais simples. Quando a gente tem um problema, a gente tem que pensar para resolver. Né? Então a gente tem um problema que está ali, uma situação acontecendo. Então eu preciso pensar na melhor forma de resolver aquele problema, né? E isso não é só matemática, em todos os sentidos da vida da gente. Mas em matemática nós temos problemas também. Alguns deles são fáceis de resolver e outros são um pouquinho mais complicados, tá? Então a gente vai ali que a gente já tem um probleminha logo de cara, ó. A professora de Humberto e Teresa passou o seguinte problema para eles resolverem em dupla. Então, o problema é: na biblioteca pública há folhetos, fotografias, gibis, cartões postais, revistas, livros de literatura e livros de pesquisa. A bibliotecária organizou 283 cartões postais da cidade e 120 de outras cidades do estado. Então, a bibliotecária está fazendo uma organização na biblioteca e ela organizou os cartões postais. Então, o que ela fez? 283 que eram da cidade onde estava a biblioteca e 120 eram de outras cidades, de outras localidades, tá? Mas aqui, ó, tá assim. Temos um problema e não sei como resolver, a Teresa falou. E o Humberto disse: tive uma ideia, vou usar o ábaco para calcular estas operações e resolver os problemas. Então, vocês acham que a ideia dele foi boa? Eu acho que foi excelente, né? Usar o ábaco para resolver um problema matemático, excelente, tá? Então, ó, qual é a operação que eles devem usar? Gente, para resolver esse problema, ou seja, ela quer saber quantos cartões postais tem no acervo da biblioteca, tem no total dentro daquela biblioteca. Sempre quando a gente fala no acervo, né, o acervo de livros, o acervo é o total que tem ali, tá? Então, ela quer saber o total, ou seja, ela quer saber 283 mais os 120 que são de outras cidades. Se eu falo, eu quero saber os 283 mais os 120, é o quê? É uma adição. Eu tenho que somar as duas quantidades. Sim ou não? Sim. Então, qual é a operação que eles devem usar? Devem usar a adição, tá? O que você acha da ideia do Humberto? Eu achei uma ideia excelente, mas e você, pessoal? Você que sabe, eu achei que é uma ideia excelente. Ó, para resolver essa situação no ábaco, primeiro representamos 283. Então, lá no ábaco, tá aqui já na apostila representado 283, né? Neste momento, o ábaco, ó, então para resolver a situação no ábaco, primeiro representamos 283, ok. Depois, neste mesmo ábaco, represente os 120 das outras cidades do estado, desenhando as argolas necessárias. Agora, você vai desenhar nesse ábaco, já tinha 283 lá, agora vocês vão desenhar mais 120, ok? Como em cada pino podemos colocar até 9 argolas, a gente já sabe disso, que em cada haste a gente só pode colocar 9 argolas. Em cada pino, são 9 argolas. Por quê? Porque se eu coloco 10 argolas no pino das unidades, ali eu já tenho uma dezena. Então, eu tenho que trocar aquelas 10 argolas de unidade por uma argola de uma dezena. A gente já sabe disso, que a gente faz uma troca, tá? Ó,
Como em cada pino podemos colocar até 9 argolas, o que será necessário fazer? Então, o que deve ser feito? Devem ser trocadas as 10 argolas das dezenas por uma argola nas centenas, que foi o caso do nosso ábaco, que ficou com 10 argolas na ordem das dezenas. Então, a gente vai trocar as 10 por uma de centena, tá? Represente no outro ábaco como ficará o total após essa troca. Então, vocês vão colocar como que vai ficar o nosso ábaco. Na ordem das unidades, 3 argolas normais. Na ordem das dezenas, nenhuma, porque eu troquei. Eu tirei as 10 argolas que tinha no meu pino das dezenas e coloquei uma lá no meu pino das centenas. Já tinha 2 lá, eu coloquei mais uma. Então agora no meu ábaco ficou 3 argolas na ordem das centenas. Não, mentira. Ficou 4 argolas na ordem das centenas e 3 argolas na minha ordem das unidades, ok? No total, há quantos cartões postais nessa biblioteca? Há 403 cartões postais no total, ok? Lembrando sempre que o pino vazio representa 0, tá? Agora, a gente vai resolver essa mesma adição, mas no quadro de ordens, lá no nosso quadro, onde tem centena, dezena e unidade. A gente vai representar aqui a operação de adição, tá? Então, ó, a gente tem que colocar lá 283 mais 120, ok? E aí vocês vão fazer a soma. 3 mais 0, 3. 8 mais 2, 10. Igual ábaco. Tá? A gente não pode deixar 2 números numa ordem só. Em cada ordem sempre vai ficar um número. Então ali, 8 mais 2 é 10. Eu vou colocar o 0 ali na minha ordem das dezenas e vou subir o 1 lá para minha centena, tá? Igual a gente faz no ábaco. Troquei, tira tudo, ok? Aí agora eu vou somar lá a ordem das centenas. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 403. Lápis na mão. Na biblioteca da escola de Humberto e Teresa há 647 livros de literatura infantil e 362 livros de literatura juvenil. A. Represente as duas quantidades no ábaco a seguir. Então, agora vocês vão representar essas duas quantidades, 647 e depois 362. Então, tá falando aqui para vocês usarem cores diferentes. Então, para os livros de literatura infantil, vocês vão usar uma cor e para o literatura juvenil, outra cor, para a gente não confundir, tá? Aí vocês vão desenhar lá no ábaco as argolas. Aí depois tá lá assim, faça as trocas necessárias para representar corretamente o total de livros no ábaco e sempre comece as trocas da direita para a esquerda. Vamos voltar lá na questão A, lá no nosso ábaco, para a gente falar como que ficou. Na minha haste da unidade, quantas unidades ficaram lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na minha haste das unidades ficaram 9 argolas, tá? No meu pino lá de dezena ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no meu pino. A gente já sabe que não pode, né? No meu pino das centenas ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no meu pino das centenas. E aí agora ele fala assim, faça as trocas necessárias para representar corretamente o total de livros no ábaco. E sempre comece as trocas da direita para a esquerda, tá? Sempre da unidade para dezena, da dezena para centena, da centena para a unidade de milhar, tá? A gente sempre faz as trocas da direita para a esquerda, tá bom? Então, eu já sei lá que na minha ordem das unidades eu tinha 9. Ok. Quando eu vou lá para minha ordem das dezenas, eu tenho 10 e eu posso ficar com 10 argolas no meu pino? Não posso. E aí eu vou colocar uma argola lá na haste, no pino das centenas. Mas o meu pino das centenas tinha 9 e agora eu coloquei uma da dezena para lá e ficou com 10. Pode? Não. Então eu vou trocar 10 argolas que eu tenho lá na minha ordem das centenas por uma argola na minha unidade de milhar, ok? Então, ó, ali no primeiro ábaco vocês vão ter lá
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na ordem das unidades. Ok, não preciso trocar. Mas agora eu não posso colocar 10 argolas aqui na minha ordem das centenas. Posso ou não? Não, na ordem das dezenas. Então eu vou pegar as 10 argolas que estavam lá na minha ordem das dezenas e vou trocar por uma na ordem das centenas. Coloco uma argola lá na ordem das centenas. Isso que vocês vão fazer no primeiro ábaco. O meu primeiro ábaco vai ficar com 10 argolas no pino das centenas e 9 no pino das unidades, ok? E aí no meu segundo ábaco eu vou fazer mais uma troca necessária, que é a da ordem das centenas. Sempre da direita, então a minha ordem das unidades está correta, eu tenho 9 argolas lá. Beleza, mas na minha ordem das centenas eu tenho 10. E o que eu faço? Eu troco 10 argolas do meu pino das centenas por uma argola no meu pino da unidade de milhar. Olha lá como é que vai ficar. Ó, a representação aqui. O primeiro e depois o correto. Ok? Que vai dar 1009. Aí agora tá assim, resolva essa situação somando as quantidades no quadro de ordens. Então, qual é a quantidade total de livros de literatura na biblioteca? Vocês vão fazer a operação aqui. Então, vocês vão lá, 647 mais, porque eu quero saber o total, sempre é uma soma, o total, adição. 647 mais 362, e aí façam lá, 7 mais 2, 9, ok. 4 mais 6, 10. Não posso colocar o número 10 aqui, então eu vou colocar o 0 e vou subir o 1 lá pra cima, lá na minha ordem das centenas. 1 mais 6, 7. 7 mais 3, 10. Então agora eu coloco o 0 aqui e coloco 1 lá na minha unidade de milhar. E o resultado foi 1009. Resposta A no total, 1009 livros de literatura. 2. Eduardo pretende viajar com a sua esposa no próximo feriado. Para isso, ele fez uma pesquisa do valor da diária em 4 hotéis diferentes, de diferentes cidades, e anotou os valores para o casal em uma tabela. Então, a gente tem a tabela aqui, que a Pro já leu com vocês na outra aula, na hora anterior. Vocês já têm aí na apostila de vocês, e a gente já vai direto lá para a letra A. Em qual hotel o valor da diária com café da manhã é mais caro? A primeira coisa que eu tenho que fazer é ir lá na tabela, olhar os valores onde tem café da manhã, que é a primeira coluna, tá? Então eu vou olhando, então ela quer saber qual é o valor mais caro. Então eu vou olhando ali, ó, em Brusque 495, Blumenau 555, Porto Alegre 580, até agora é o mais caro. Pelotas 475. Então qual é o mais caro? O valor de 400 e de 580, né? Então, onde é Porto Alegre? Então, anotem lá no hotel de Porto Alegre, tá? Que é 580 diária, caríssimo. E em quais hotéis o valor da diária sem o café da manhã tem o mesmo valor? Então, agora eu tenho que ir lá na coluna sem café da manhã e eu quero saber qual hotel que tem o mesmo valor. Tem 2 hotéis ali que tem o mesmo valor. Então, olhando lá, eu já vi que é Brusque e Pelotas, que os dois têm o valor de R$450. Então, coloquem lá os hotéis de Brusque e de Pelotas. C. Qual é a diferença de preço? Diferença de preço eu já sei que é subtração. Quando eu quero saber o troco, a diferença, subtração, tá? Qual é a diferença de preço da diária com café da manhã do hotel de Blumenau e do hotel de Brusque? Então, primeira coisa, eu vou lá em Blumenau, 555. Com café da manhã eu sei. Com café da manhã. 555. E qual é o de Brusque? 495. Então, eu não falei que é uma subtração? O que vocês vão fazer? 555 menos 495. 5 menos 5, 0. Depois eu tenho 5. Dá para tirar 9? Não dá, eu tenho que fazer o recurso. Então, vocês vão fazer o recurso lá. Vai lá no meu vizinho e empresta. Vai emprestando, vai ficar valendo 15. 15 menos 9, 6. E aí o 5, que valia 5, emprestou lá pro vizinho. Pro 9 ele ficou valendo 4. 4 menos 4, 0. Então eu já sei que 555 menos 495 é igual a 60. A diferença de preço desses 2 hotéis é de R$60.
ok? A gente acabou de descobrir, é um problema matemático, né? A mulher dele perguntou, nossa, qual que é a diferença será? Não sei se a gente vai pro hotel de Blumenau ou se a gente vai pro hotel de Brusque. Qual que é a diferença de preço? Ele falou, então vamos calcular lá, né? Pegou o valor de Blumenau e diminuiu o valor de Brusque para saber a diferença, tá? Outro probleminha. D. Eduardo e sua esposa ficaram 2 dias no hotel em Blumenau. Primeiro, qual que era a diária lá de Blumenau mesmo? Com café da manhã, 555. Então, eles ficaram 2 dias lá. Calcule quanto eles pagaram nas 2 diárias. Uma diária é 555. E 2 diárias, eu preciso fazer o quê? Somar, fazer uma adição. 555 mais 555. E aí vocês vão somar lá. 5 mais 5, 10. Posso colocar o número 10 ali na minha ordem das unidades? Eu não posso. Coloco o 0, sobe 1. Aí eu tenho 1 mais 5, 6. 6 mais 5, 11. Posso colocar os 2 números ali na minha ordem das dezenas? Não. Coloco 1, sobe 1. Depois eu tenho de novo a mesma coisa. 1 mais 5, 6. 6 mais 5, 11. Coloco 1 aqui e 1 na minha ordem, na minha unidade de milhar. Então, a resposta, eles pagaram R$ 1.110 de 2 diárias lá naquele hotel caríssimo de Blumenau, tá? Agora, no pontinho, tá assim. Marque com um X as cédulas que eles podem ter utilizados para pagar essas diárias, sabendo que foi a menor quantidade possível de cédulas. Então, se é a menor quantidade, eu tenho que pegar as maiores notas, né? Então, eu já sei que o valor foi R$ 1.110, né? Então, eu preciso pegar lá, vamos pegar primeiro, então, notas de 100. Então, vocês vão assinalar quantas notas de 100 para dar R$ 1.000. Quantas vezes 100 que dá 1.000? Eu preciso utilizar, então, eles vão entregar lá. Primeiro, separo lá, 10 cédulas de R$ 100. 10 cédulas de R$ 100 equivalem a R$ 1.000, mas o total foi 1.110. Então, eu peguei já 10 cédulas de 100, já deu 1.000, mais uma, porque é 1.110, mais uma de 100 e uma de 10. Então, vocês vão marcar um X em 11 cédulas de R$ 100 em uma cédula de R$ 10, tá? 3. Lúcia precisa de 500 gramas de morango para fazer uma torta. Quantas gramas ainda faltam para completar essa quantidade? Eu preciso saber quanto falta. A diferença, o troco, sempre subtração, tá? Então, eu já sei que ela precisa de 500 gramas. Então, já coloquem lá, 500. Mas ela já tem 380. Como eu sei que ela já tem 380? Tá lá na balança. Tá anotado lá na minha balança. Então, o que vocês vão fazer? 500 menos 380. E aí, vocês vão fazer lá. 0 menos 0, 0. 0 menos 8, tem condição? Se eu não tenho nada, eu consigo tirar 8? Não. Então, eu vou fazer o recurso. Eu vou emprestar do meu amiguinho lá, do vizinho, do 5. Vale 5. E emprestei pro 0, que ficou valendo 10. 10 menos 8, 2. O meu vizinho lá, o meu amigo, valia 5, mas ele me emprestou, ficou valendo 4. 4 menos 3, 1. Resposta, faltam 120 gramas de morango. Então, como que eu descobri isso? Eu peguei o valor total que eu precisava, a quantidade, o valor não. A quantidade total em gramas, 500 gramas. Eu já tinha 380. Se eu já tinha 380, eu tenho que tirar esses 380. Então, eu vou pegar 500. Desses 500, eu tiro 380, porque eu já tenho. E o que sobrar ali é a quantidade que falta, ok? 4. Observe as embalagens e determine quantas de cada tipo são necessárias para formar 1 kg de manteiga. Lembre-se que 1 kg é igual a 1.000 gramas. Então, ali na primeira manteiga, na de lata, ela já tem 500 gramas. 500. Então, quanto falta para eu completar 1 quilo? Quanto falta? Gente, 500 mais 500 é igual a 1.000. Vocês já sabem disso. Então, se ela tem 500, ela já tem 500. Para chegar no 1.000, ela já tem 500 gramas. Para chegar em 1 quilo, para chegar no 1.000, porque eu sei que 1.000 gramas é 1 quilo, 500 mais 500, 1.000. 1.000 gramas, 1 quilo. Então, ela vai precisar de
são necessárias 2 embalagens de 500 gramas. Mas agora, a outra embalagem é 250 só. Então, a gente vai somar 250 mais 250, 500. 500. Aí, então, eu somo 250 mais 250, 500. Agora, aqui do outro lado, eu vou somar 250 mais 250, 500. 500 mais 500, 1.000. Eu já sei que dessa embalagem serão necessárias 4 embalagens de 250 gramas, ok? 5. O gerente de uma loja registrou em um gráfico a forma de pagamento utilizado pelos clientes em uma semana. Então, o gerente de uma loja, ele tem uma loja e ele fez um gráfico para colocar nesse gráfico a forma que os clientes pagam aquela compra. Tem gente que paga em dinheiro, tem gente que paga em cartão de crédito e tem gente que paga em cartão de débito. Eu já li para vocês isso aula passada e já expliquei também. Então ele fez um gráfico. Então ali ele colocou lá no gráfico cartão de crédito, que é o primeiro, pintou em azul, cartão de débito, que é o segundo, que ele pintou em vermelho, e em dinheiro, que ele pintou em verde. E embaixo ele colocou lá a quantidade de clientes, então ele foi colocando 0, 20, 40, 60, 80, ele foi colocando de quanto em quanto, terceiro ano? 0, 20. De 0 até chegar no 20, tem quantas pessoas? 20 pessoas. De 20 a 40, tem mais quantas pessoas? Mais 20 pessoas. Ah, então eu já sei que nesse gráfico ele foi colocando de 20 em 20 pessoas, tá? Ah, qual é a forma de pagamento mais utilizada que vocês observam aqui? É óbvio, cartão de crédito. Eu olhei lá, olha lá, todos os quadradinhos, 200 pessoas pagaram com cartão de crédito, tá? Depois, registre na tabela a seguir as informações contidas no gráfico. Então, forma de pagamento, vocês vão escrever lá, cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro. Quantas pessoas, quantidade de clientes que pagaram com cartão de crédito? 200 pessoas. E com cartão de débito? Então, primeiro eu vou olhar lá, cartão de débito foi até 160 e depois a metadinha até chegar a 180. Bom, se tá indo de 20 em 20 e tá ali pintadinho até a metade, se tem 20 pessoas ali, mas dessas 20 só metade pagou, então qual é a metade de 20? 10. Então, eu vou ali até 160, depois 160 mais 10, 170. Então, que pagaram com cartão de débito, 170 pessoas. Aí depois eu tenho lá dinheiro. O dinheiro ele vai até 120 e também depois só pinta até metadinha, não vai até 140. Então, qual que é? De 120, qual que é a metade? De 20, 10. De 120 mais 10, 130. Em dinheiro, 130, tá? Mais 2 probleminhas. Os 2 últimos, tá? Então, eu tenho lá. Letra C. Calcule a diferença entre o número de clientes que utilizam o cartão de crédito e os que utilizam dinheiro para pagar as suas compras. Quantos clientes... Eu quero saber o quê? O que eu quero saber aqui, terceiro ano? A diferença. Se eu quero saber a diferença, eu vou usar o quê? Que tipo de operação? Subtração. Quando eu quero saber quanto falta, a diferença, o troco, subtração, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é colocar a quantidade na minha operação. Faz bonitinho lá, centena, dezena, unidade, para vocês não se confundirem, tá? Aí a primeira coisa é 200, que é a quantidade que pagou com cartão de crédito. Depois, menos subtração, 130, que foi a quantidade que pagou em dinheiro. E aí eu começo sempre pela ordem das unidades. Então, vamos lá. 0 menos 0, 0. Depois eu vou lá. 0 menos 3. Se eu não tenho nada, eu consigo tirar 3? Eu não consigo. Vamos utilizar o recurso. Então, eu vou lá no 2, empresto, vem um pra cá, fica valendo 10. 10 menos 3, 7. O meu 2 ficou valendo 1, porque ele emprestou. 1 menos 1, 0. Então, eu já sei que a diferença entre as pessoas que pagaram com cartão de crédito e dinheiro foram de 70 pessoas, ou seja, 70 pessoas a mais pagaram com cartão de crédito, ok? 70 pessoas a mais do que aquelas que pagaram em dinheiro, pagaram com cartão de crédito, tá? Agora, qual o total de clientes representados nesse gráfico? Agora eu quero saber qual o total. Quando me fala qual o total, a adição. Eu já sei que eu tenho que fazer uma continha de mais, uma operação de adição, tá? Cartão de crédito, 200. Cartão de débito, 170. Dinheiro, 130. E agora eu vou fazer a soma. 0 mais 0 mais 0, 0. Depois,
0 mais 7, 7. 7 mais 3, 10. Eu posso colocar o número 10 aqui? Não, não posso colocar dois números de uma vez, numa ordem só. Então, eu coloco o 0 na ordem das dezenas e sobe o 1 lá nas centenas. E aí eu vou somar 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Então, qual foi o total de pessoas que passaram pelaquela loja naquela semana? 500 pessoas, 500 clientes, ok? A gente terminou a correção e agora vocês vão fazer o exercício 6, aí a página 63 e a página 64. É só isso de tarefa, porque eu sei que tem bastante correção, então vocês vão fazer essas 2 páginas de tarefa para amanhã, ok? Lembrando, não se esqueçam de pegar a apostila do terceiro bimestre e o nosso livro do nosso projeto de literatura. É isso, já falei demais, tá bom? Fiquem com Deus, até daqui a pouco, 1h30 a gente tem aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre tudo isso. Fiquem com Deus, se cuidem, até daqui a pouco.